sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Ela é o Elo. Hoje nós vamos conhecer uma história emocionante e de superação, coragem e recomeço. Nossa convidada transformou um momento extremamente difícil da vida em um novo propósito. Depois de um infarto, ela decidiu mudar completamente sua rotina, encontrou na natureza um novo caminho e hoje inspira mulheres através do turismo, das trilhas e do autocuidado. Seja muito bem-vinda, Gabi Montanhista. Obrigada, Deise. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso que inspira pessoas. Por isso que você foi convidada, Obrigada. Porque é uma mulher inspiradora e tem uma história, pessoal, de muita superação e a gente vai conhecer. Mas vamos começar do princípio. Quem é a Gabi Montanhista? A Gabi Montanhista é a Marina Gabriela Rodrigues, nascida em Guaíba, moro aqui há 47 anos, viajo muito, adoro conhecer lugares novos, mas volto sempre para minha árvore raiz, que é onde está aqui meus pais e minha família. Olha, que bênção. Não tem como, né? A gente ama passear, a gente ama viajar, mas é tão bom voltar para casa, voltar pro nosso cantinho, né? Concordo. Até quando a gente sai do Rio Grande do Sul, a gente sente isso, né? Sim. A gente vai, conhece lugares diferentes, mas aí quando a gente volta para nossa terra, bom, aqui eu faço parte. Esse sentimento que eu fico sempre. A gente tem raiz, a gente tem ancestralidade, que a gente vem de algum lugar da onde as pessoas já vieram. Vamos seguir então aqui. Você trabalhou durante muitos anos, Gabi, como bancária. Como que era a sua rotina naquela época? Naquela época, existe dois momentos. O início, que era muito casa-trabalho, marido, filho, casa-trabalho, marido, filho, dedicado ao emprego. E aí depois as coisas começaram a piorar com o casamento. Mas eu continuava casa-trabalho, e depois que o casamento acabou, aí eu comecei a fazer as trilhas, me reencontrei, um amigo me captou de volta para a natureza, e aí eu me reencontrei, e aí todos os fins de semana eu fazia as trilhas, né? Só que chegou um ponto... Tá, mas aí tu era bancária ainda? Sim, eu fazia nos fins de semana, eu fui 18 anos, tá. Uhum. né? E nesse segundo momento foi quando o estresse começou a ficar muito grande. No meu local profissional muito grande, então minha válvula de escape eram as trilhas menores, mais curtinhas, indo conhecer cachoeira, coisinhas pequenas, mas a curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer outros lugares foi aumentando, né? Até que o meu ciclo como bancária acabou encerrando, né? E como que tu percebeu, tá? Porque a gente tem muitos telespectadores que são mulheres também e que gostam de ouvir essas histórias de superação, de mudança, até para se encorajarem para fazer as mudanças. Quando que tu percebeu que ali a tua rotina emocionalmente estava pesada? Primeiro começou com a questão do casamento, que já não estava bom, e aí no início, quando o casamento começou a não ser mais bom, que eu comecei a não ser mais feliz, eu comecei a trabalhar de nem uma desesperada, que a minha válvula de escape era o trabalho. E aí acabou o casamento, e eu fiquei sobrecarregada no trabalho, porque trabalho eu não tinha metas, mas trabalho é igual meta. Se tu entrega 100, hoje, amanhã teu chefe quer 150, se amanhã tu entregou 150, amanhã teu chefe quer 200. Então eu trabalhei muito devido à questão da separação, de me dedicar ao trabalho, a ser a válvula de escape, e depois isso me sobrecarregou demais. E aí eu estava sendo cobrada demais, e aí eu não dava mais conta do meu psicológico, eu já não queria mais ir trabalhar, eu já queria ficar só dormindo, eu já começava a ter umas palpitação quando eu descia do catamarã, e aí surgiu esse convite para ir fazer uma trilha. E aí eu cansava minha cabeça durante a semana, o máximo que eu aguentava, assim, tinha que pagar as contas, né? Tinha filho pequeno, aquela coisa. E aí eu pegava fim de semana, toca pro mato. Aí fazia trilha, cansava, chegava assim, ó, esgualepada, Mas que nem aí a gente descansava a mente, diz. cansava o corpo. Descansava a mente, cansava o corpo. Aí eu aguentava até uma quarta-feira, terça-feira de tarde, zen, tudo de boa, pode xingar, pode cobrar, pode isso. Paz e amor, chefe, pode mandar, taca ali que eu consigo, eu dou conta. Mas aí chegou um ponto que já não estava dando mais. E aí eu comecei a gostar mais do turismo, quis fazer mais turismo, aí resolvi que eu não queria mais no banco. Aí começa outro ciclo. Aí começa um outro ciclo. Um outro ciclo. E em 2023, você sofreu um infarto. Que idade tu tinha, Gabi? 44. 44 anos. Hoje eu tenho 47.
3 anos, então, 3 de anos. um renascimento. Como que foi viver esse momento? O estresse causado pelo trabalho ocasionou um infarto. Eu estava trabalhando, estava em videoconferência, muita discussão, aquelas coisas pegadas de reunião. Minha pressão começou a subir, e eu disse, gente, tá acontecendo alguma coisa. Começou a adormecer coisas, adormecer boca, e aí eu disse, não, preciso sair, e graças a Deus esse dia eu estava home office, era o meu dia de home. Gritei minha mãe veio, eu disse, mãe, mede minha pressão, eu não tô bem. A mãe mediu a pressão, ela disse, não, tua pressão não tá baixa, tua pressão tá alta, tua pressão já tá 15. E eu disse, me dá uma água ali com o ventilador e aquela coisa. Ela disse, não, mas tua pressão já tá 16, não, mas tua pressão já tá 17. Ela disse, Foi subindo? Foi subindo. E aí ela disse, gritou o pai, e ainda bem que a gente mora tudo junto. Por isso que eu digo, né, Guaíba é meu chão, onde eu moro tem todo mundo ali. Toda a rede de apoio. Toda a rede de apoio. Aí a mãe foi pro pai, traz o teu remédio da pressão e não sei o que. O pai trouxe, quando eu tomei o remédio da pressão do pai, aí eu comecei a vomitar. Aí eu vi que era sério demais, que tipo, não era. Aí eu disse, meu Deus, tô tendo um AVC. Aí eu disse, não, tô torta. Meio às 11, assim, eu disse, não, mas não, tô torta. Tô me sentindo ainda. Eu disse, é alguma outra coisa, preciso ir pro médico. Aí eu disse pra minha mãe, e nada é por acaso, né, Deise? Eu sou muito desse pensamento. Na noite anterior, meu neto teve febre e meu filho ficou fazendo home office. E aí meu pai correu, gritou ele, corre, leva tua mãe pro médico, porque a tua mãe tá passando mal. E ele, tá, vou pegar o chinelo. Não, é sério, porque eu nunca passo mal, eu nunca tenho nada. Eu sou uma pessoa extremamente saudável. Nunca, sempre check-up, tudo direitinho. Minha saúde ok, minha saúde plena. E aí ele chegou correndo e eu lá, né? Já quase desmaiada, corre, traz aqui pro SUS, aqui pra Guaíba, fui socorrida aqui no Nelson Coronet. E aí daqui o médico já viu, tipo assim, ela tá infartando, chama SAMU. E eu, SAMU? Mas isso é pra mim? Fiquei meio assim, meio, né, zoreta, assim. Não, mas isso não é pra mim. Aí foi... E não tinha se dado conta que era um infarto. Não, sabe quando ele falou, é um infarto, porque eu não apaguei, eu não desmaiei. Mas tu fica meio assim, né, sem muito nexo das coisas. E aí ele falou pra enfermeira, não sei o que, chama SAMU, que nós vamos ver qual é o hospital, que não sei o que, corre, porque ela tem que ser operada, porque senão ela vai morrer, não sei o que. E eu lá deitada na maca, né, aquela coisa, tira a roupa, tira isso, tira aquilo, a gente faz home office e arruma só em cima, né, eu embaixo de calção, de chinelo. Guria do céu, não, mas não pode. Aí eu disse, quando eu dei uma melhoradinha, assim, que eles me deram um monte de medicamento, eu dei uma melhoradinha, eu disse pra enfermeira, moça, pode chamar o médico? Tu tá bem? Eu disse, não, eu tô bem, eu só queria falar com o médico. E o doutor veio e disse, doutor, quem que vai ser operado? Sou eu? Ele disse, sim, a senhora vai pra Porto Alegre agora, porque senão a senhora vai morrer. Eu já me imaginei com o coração, com o peito aberto, com o coração pra fora, com os órgãos tudo. Aí a cabeça da gente a milhão, né? A milhão. Eu disse assim, meu Deus, vou me abrir de umbigo a pescoço. Tá, aí eu acho que eu fiquei mais nervosa. Mas fiquei dura, estaqueada, não fiz fiasco, né? Bem mocinha. Aí casualmente chegou a SAMU, era um vizinho meu, que ele é da SAMU. Ele olhou assim, aí eu só fiz assim. Tipo assim, E eu disse, tipo, não sei. Aí eu sei que daí eu fui pra Porto Alegre, aí fui socorrida. O meu filho disse que em 20 minutos eu cheguei na PUC. Que ele disse que foi o pior filme de videogame que ele viu na vida. Porque ele tava na ambulância, eu não vi que ele tava na ambulância, aí ele disse que ele olhava o motorista dirigindo 160, 180, e aquele reloginho fazia assim, e o motorista fazia aqui na BR, e ele disse que olhava pra ver se o meu reloginho do coração continuava batendo, aí ele disse que olhava lá, olhava ali, e disse, se a minha mãe não morrer, quem vai morrer sou eu, porque esse motorista vai me matar. Eu que tô passando mal com essa velocidade toda. Sim, guria, foi muito engraçado depois, né, mas graças a Deus foi rápido, fui atendida tudo pelo SUS, eu tinha plano de saúde pelo banco, mas o meu filho não achou meus documentos, não achou carteira, não achou nada, eu fiz tudo pelo SUS, fui atendida no SUS aqui em Guaíba, daqui fui pra Porto Alegre, fui operada, botei 3 stents no coração, e fui pra UTI. Eu comecei a infartar 9h15 da manhã, era 15 para meio-dia, eu já estava operada e na UTI. Com o meu filho entrando no quarto pra me ver. Que rápido, né? Ai, coisa tudo boa quando a gente vê SUS. tudo rápido funcionando e pelo SUS. Tudo pelo SUS. Que bênção, que bênção. Nesse momento que tu pensou que tu precisava mudar de vida, Gabi? Sim. Porque tu já estava num processo de mudança, né? Eu já tinha buscando conexão com a natureza. Né? Já estava pensando, poxa, acho que não dá mais essa profissão. Mas aí com esse susto do infarto, foi a decisão. Só que o que acontece? Eu tinha 2 situações. Uma certa, dinheiro, plano de saúde, tickets, uma estabilidade e um bom salário. E a incerteza de trabalhar no nicho de natureza. Ser empresária, guiar pessoas, trabalhar com pessoas e ter minha própria empresa. E ser uma autônoma, né? Porque o dinheiro que vai entrar vai depender de mim.
E eu, doente ou não doente, eu recebia o salário no final do mês. Então eu tava não conseguindo sair da minha zona de conforto. E eu digo que o infarto, ele veio para dizer assim, guria, eu já te falei. Chega! Exatamente. Meu coração parou 90%. Aí quando o médico terminou a minha angioplastia, ele disse para mim, como que tu não morreu? O que tu faz da vida? Como que tu sobreviveu? Porque nessa idade, o infarto agudo do miocárdio, tu era pra estar morta. Bem assim. E eu... É o que os médicos sempre dizem, né? Quanto mais jovem, pior. Aí eu disse pra ele, hoje eu já sou atleta de alpinismo, de montanhismo, de escalada, eu tenho um emprego fixo, mas o que eu faço de atividade física, ele disse, qual a intensidade dessas atividades? Eu disse, hoje são bem fortes, às vezes escaladas de 10 horas, 12 horas, trilhas de um dia inteiro, 20 quilômetros, 25 quilômetros, ele disse, isso te salvou. Porque o que acontece? Quando tu está numa atividade física de grande intensidade, o teu corpo reage diminuindo os teus batimentos, a mente diz que tu precisa mais forças nos braços, nas pernas, depende de onde é a atividade que tu está fazendo, e o teu próprio coração ele vai criando novas veinhas de oxigenação para momentos mais críticos de intensidade de atividade. Então essas veinhas que as pessoas mais velhas têm, devido ao coração ser mais velho e ser criado com a idade, por isso que a pessoa mais velha não morre do infarto e a mais nova sim, o meu coração já tinha, porque as atividades físicas criaram essas ranhurinhas. Então, quando a coronária entupiu, porque o estresse foi tão grande que deslocou placas de gordura que eu tinha, que já eram, tipo, gorduras que todo mundo tem, que não aparecem em exame, não aparece nada, mini placas, e elas pararam tudo na coronária, que era a veinha mais estreita que eu tinha ali. E aí o resto do coração ficou bombeando aqueles 10% até eles botarem, né, fazer o cateterismo, angioplastia e botar os estentes, os 3 estentes no coração. Foi as atividades físicas que me salvaram. Então eu tive certeza que, tipo, chega de conforto de salário, chega de conforto de ticket, alimentação e refeição e bora trabalhar, porque agora eu descobri que se eu não morria porque eu tenho um propósito maior na vida. Com certeza, ainda tem missão para cumprir aqui nessa terra. Tem missão. Tu lembra da primeira trilha que foi a mais emocionante para ti, ou que marcou esse início, essa nova fase? Sim, eu lembro que foi um 20 de setembro no Coelhão, eu tava ali, fui com um amigo e encontrei um outro amigo. E aí ele falou assim, não, eu não vou ficar pro baile porque amanhã cedo eu vou para uma trilha. E eu disse, quero saber como que é isso, né? Porque eu tô acostumada com o mato, mas essas coisas comerciais eu não sabia. E ele disse, não, essa aí tu não pode ir, mas na próxima eu vou te chamar. Aí passou umas 2 semanas, ele me chamou para fazer uma cachoeira, um rapel de cachoeira que é a Rasga-Diabo, lá em Vespasiano Correia. Então eu fui com ele e fiz 2016, por aí, essa trilha de cachoeira. E aí foi onde eu comecei a me enturmar com a galera, a tribo das trilhas. Mas a mais impactante foi quando eu resolvi viajar sozinha, como mulher, viajar sozinha em 2016 para o Chile. Para o Chile? Para as montanhas, lá onde tem muito frio? Porque eu queria muito conhecer a neve. O meu sonho era conhecer a neve. E aí eu pesquisei e pensei assim, eu tenho que ir num lugar que tenha neve, que seja próximo, seja mais barato, para mim ir. E aí eu ainda era bancária, tirei umas férias. E aí eu disse assim, mãe, vou pro Chile. Ai, que legal, que vai pro Chile. Vai com quem? Vou sozinha. Como assim? Vai sozinha? Vou sozinha. Tá aqui, ó, peguei o papel, ó. Tá aqui meu cronograma, tá aqui minha ida, minha volta, e parará. E ela, não, porque tu não vai, porque tu enlouqueceu, que não sei o que, essa coisa de natureza tá te deixando doida, e pro mato tá te deixando doida. E eu disse, não, mãe, eu tô me sentindo bem, tô com a autoestima boa, tô sobrecarregada no trabalho, eu preciso disso. E aí viajei sozinha pro Chile, foi maravilhoso, conheci a neve. Mas aí lá tu te juntou com um grupo? Não. Como assim, Gabi? Eu fui sozinha. Tu foi sozinha, tu fez uma trilha sozinha num lugar que tu nunca tinha ido. É, aí, claro, eu contratei alguns passeios que daí tu chega lá, compra numa agência e faz. Mas, tipo, caminhar todo o centro, vinícolas, as outras cidades eu pegava o trem, eu ia, eu voltava. Tá, mas a trilha tu não foi sozinha. Não, tu teve que nem o Vale Nevado eu tive que ir com alguém.
assim. Uhum. Mas eu digo, só o caminhar sozinha na cidade já é algo para quem nunca fez nada sozinha, que sempre... né? Já é desbravar uma aventura, algo Já diferente, é como se tu né? estivesse num mato sozinho, porque é uma selva de pedras, né? A única diferença é que é pedra ou é mato. E aí foi a primeira vez que eu perdi o controle, porque eu sempre fui muito organizada, e eu fiz o roteiro todo, entreguei pra mãe, é aqui. E eu tinha que pegar um ônibus de Santiago, capital, e eu queria ir pra São Pedro do Atacama, que era o deserto. E aí quando eu fui pegar minha passagem na rodoviária, não tinha passagem. Como assim? Eu, muito inocente, não sabia lidar com PayPal, PicPau, essas coisas que se esses usa. pagamentos eletrônicos. E eu achei que eu tinha comprado e eu não comprei. Muito inocente, que eu não tinha rede social, eu não tinha nada, eu era uma guriazinha do mato, assim, sabe? Só trabalho, casa, marido, e depois de separação, só trabalho. Então eu tava começando a me conhecer nesses mundos de tecnologias e coisas, e eu achei que eu tinha comprado e eu não comprei. Aí o que a guria falando espanhol, eu falando um português muito mal espanhol. Aí quando a guria disse que não tinha passagem, eu, que nem criança, fiz assim, tá bom, moça, obrigada. Saí e sentei num canto da rodoviária, chorei, guria, tá Gente! Porque... bem coisa feminina, é bem nós mesmo. Não, assim, e bem né? psicológico, porque eu perdi o controle daquilo que eu tinha que dominar tudo, senão eu não me achava suficiente pra fazer. Aí daqui a pouco me assopraram uma coisa no ouvido assim, tá, mas por que tu não vai lá e compra outra passagem? Eu, é verdade. Voltei na moça. Tem uma outra passagem? Tem, pra daqui a 1 hora. Então me dá. Pronto, resolveu. Era só comprar outra passagem. A cara desse tamanho inchada de chorar. Mas pra te ver como a mente da gente Às vezes nos sabota, nos né? sabota. Com ansiedade ou pensando sobre um problema que nem aconteceu Nem ainda. aconteceu. E que tu poderia, na verdade, tu ficou meio paralisada, porque Sim, tu poderia ter resolvido. claro. Não deu certo aquela, mas me dá outra passagem, Sim, né? hoje eu tenho essa destreza, tanto que hoje eu já não tenho roteiros tão definidos, eu viajo sabendo quando vou, que nem pro Nepal, eu só fui, eu não tinha passagem nem de volta. E hoje eu consigo ter essa leveza, né, essa maturidade, essa confiança em mim mesmo de fazer isso. Antes eu não tinha. Mas é uma evolução. A gente Com certeza, vai... mas é que foi uma mudança muito grande, né, Gabi? Foi. Imagina uma rotina de bancária, de dona de casa ali, né? Sim. Aquela rotina, como tu disseste, casa, trabalho. De repente começa a fazer trilhas, ir para lugares longes, meio do mato. Daqui a pouco decide que vai sozinha. Ou sozinha, realmente. Foi muito corajosa. Obrigada. Muito corajosa. Como que nasceu essa conexão com a natureza? Essa conexão ela vem desde criança, porque meus pais são pescadores, né? A gente mora no bairro Alegria, aqui em Guaíba, então eu sempre ajudei o pai, a mãe a pescar, né? O pai, ele trabalhava em indústria, a gente que fazia a própria construção civil da casa, sempre ajudei ele, então eu sempre estive envolvido com pesca, com mato. Casei muito cedo, que foi o primeiro casamento com 16 anos. E aí perdi um pouco essa conexão, porque aí tu começa a cuidar de marido e da tua família, né? E aí não conseguia mais ter esse contato com o pai e com a mãe, assim, tão diretamente. Aí quando aconteceu a minha separação do primeiro casamento, aí eu voltei, aí esse amigo me encontrou e aí voltou a conexão e virou o meu mundo, né? Hoje eu não sou nada sem a natureza. Esse amigo enviado por Deus, né, na tua vida, Enviado por né? Deus. Até hoje a gente faz trilhas juntos, ele é maravilhoso. Toda palestra que ele vai, minha, eu sempre convido e eu sempre digo, tá vendo aquele lá, ó? É o culpado, por isso eu estou aqui. Ele é maravilhoso, assim, a gente tem uma amizade de muitos anos. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes Deus, ele fala conosco de diversas maneiras. Sim. A gente fica às vezes pensando, não, ele vai falar só lá na igreja, só no culto, na missa. Não. Às vezes ele usa uma pessoa São no ações, nosso dia a dia, né? atos, ações, e a gente tem que, nós como mulheres, a gente tem muito a intuição. A intuição da mulher é algo que não se questiona. E às vezes, tipo assim, não vamos nessa rua, vamos por a outra. Tá, mas por que eu quero? Não, eu não sei, eu só sei. Vamos por lá. Né? E aí esse amigo convidou, e aí tanto que o menino que tinha ido comigo no 20 de setembro, eu disse pra ele, tá, vamos, né? Que o Stanley convidou nós pra ir. Não, mas não sei o que. Aí quando eu fui na trilha, eu disse, Stanley, convidei o fulano. E ele, eu já convidei ele umas 10 vezes. Ele nunca quis ir. Eu quase não te convidei, porque normalmente eu falo para as pessoas adoram olhar o que a gente faz nas redes sociais, acham o máximo, te chamam e dizem assim, me convida. Aí quando tu convida, a pessoa não quer sair da zona de conforto, não quer encarar um friozinho assim para fazer uma trilha, sabe? Não quer sujar o pé no barro.
E aí ele mesmo disse, eu não convido mais, eu convido 2, 3 vezes, se já não deu, eu já não convido mais. Nós cristãos, a gente acredita que essa vozinha é o Espírito Santo mesmo, né? Falando com a gente, não, com certeza. Nos dando a direção, né? É o que eu digo assim, eu acho que não existe certo e errado, não existe religião boa, religião ruim. Existe o que tu acredita, aonde teu coração tá, aonde tua fé esteja. Seja o cristão, seja o católico. Eu digo que hoje a minha religião é a natureza, né? Porque eu ouço as coisas, eu vejo as coisas, eu sinto o cheiro do vento, eu sei quando vai chover. Então eu digo que hoje eu sou movida pela natureza, entendeu? Eu acho que não importa, né, qual seja a tua fé, desde que tu tenha a tua fé e tu tenha onde tu te agarrar nas horas que tu precisa. Exatamente isso que eu ia dizer, né? Porque a nossa fé, ela nos sustenta nos momentos difíceis, né? Exatamente. Quando a gente precisa daquela força superior para vencer um desafio, para vencer uma batalha, né? Um obstáculo, é muito importante. A gente sempre conversa com quem a gente acha que não ouve nos nossos pensamentos e sempre somos ouvidos. É verdade, com certeza, a gente crê nisso. Hoje você trabalha guiando pessoas, promovendo eventos, né, dando palestras, principalmente para mulheres. Isso. O que mais te emociona, então, nesse novo momento? Lidar com pessoas, porque eu sempre fui muito do trabalho braçal e sempre fugi das pessoas, porque o mais, é que nem eu digo, gerenciar um negócio é muito fácil, difícil é tu gerenciar as pessoas. E hoje eu me descubro conversando com pessoas, conversando com mulheres, contando as minhas histórias. Hoje eu dei palestras em escolas para crianças de 13, 14 anos, então lidar com crianças também é muito bom, porque tu vê uma formação. Lidar com mulheres, conversar com mulheres que passaram pelo que tu passou, que nem eu passei, e não tinha ninguém para me dar um abraço ou me escutar. Porque quando a gente está passando por momentos difíceis de separação, que envolve família, a gente não quer contar para mãe, pai, sogro, tio, tia, porque vão te julgar. Porque sempre existe um lado da história e o outro lado. A gente sabe da nossa dor, mas nem todo mundo sabe o que acontece dentro de 4 paredes. Só tu sabe. E a gente tem vergonha de contar. A gente tem vergonha da submissão que a gente sofre. Eu sofri muito e tive muita vergonha de contar, sabe? Hoje eu dou as palestras, hoje eu consigo falar. Mas quantos anos? Eu me separei em 2010. Que foi o estopim da separação. Quantos anos de casamento? 15 então, anos. Primeiro, 15 anos. É 15 anos. Entendeu? Hoje eu consigo falar, mas às vezes me dá vontade de chorar quando eu tô falando, porque remete às lembranças. Então hoje, assim, o mais difícil para mim na troca de uma carreira que eu executava coisas para uma carreira de lidar com pessoas. Fiz muitos cursos, estudei bastante e hoje eu não me vejo mais não trabalhando com pessoas. Sabe? Porque hoje, tipo assim, eu não quis ter um infarto, eu não quis ter uma separação, eu não quis que essas coisas acontecessem. Planeja isso, né? Na minha vida, mas como elas aconteceram e eu tive a força de superar uma, superar 2, superar 3 e ainda se vier outras vou superar, eu contar as minhas histórias e as pessoas virem e me abraçarem começou a me dar coragem de trabalhar com as pessoas, sabendo que eu estava conseguindo fazer o bem. Mesmo, tipo, não sendo psicóloga, não sendo psiquiatra, não trabalhando e estudando fundamente, né, as coisas da cabeça, eu consegui, com as minhas experiências, levar isso para as pessoas, sabe? A tua experiência, né, Gabi? Sim. Não foi com estudo, com uma faculdade, com uma pós-graduação, mas a tua experiência, ela faz sentido para outras mulheres. E tu percebe ainda uma certa culpa nas mulheres quando elas decidem se autocuidar, se amar, se separar um tempinho para elas, deixar um pouquinho as coisas da casa para ir lá fazer a unha, o cabelo, ter o seu momento. Tu acha que as mulheres ainda têm um pouco de culpa? Eu acho que tem, porque eu tenho meu projeto que é o Gaia, eventos femininos, né, acampamentos femininos, que eu reúno só mulheres, vai uma terapeuta holística e a gente tem muitas conversas. E esse fim de semana é um fim de semana para as mulheres. E eu vejo que elas ficam assim, quero mandar foto pro meu marido para dizer como tá aqui. Eu disse, não, é o teu momento. Quando chegar em casa, tu conversa e tu conta. Mas será que meu filho tá bem? Será que não sei o quê? De gurias, vamos passar um batom vermelho, vamos fazer um não sei o quê, porque a gente faz uma roda de dança. E eu vejo que ainda tem essa culpa de ter que dar uma satisfação, porque isso é muito da sociedade machista, né? Que é o que tá mudando, mas as mulheres mais velhas ainda têm isso.
dentro de si, que é dar uma satisfação, porque a gente se sente como se estivesse fazendo uma coisa errada. Eu me sentia. Quando eu saía, tipo, saía com uma amiga pra ir num barzinho. Eu não fazia isso porque se eu fizesse isso, meu Deus, né? O mundo caía na minha casa. Mas eu tinha amigas que faziam. Hoje eu saio e vou com amigas, mas parece que tem alguma coisa que eu tinha que dar uma satisfação pra alguém ainda, sabe assim? Tem coisas que não digo que é da nossa natureza, mas que vieram acho que as experiências da desde vida, criança. as experiências da vida, da tua educação, de como era o relacionamento dos teus pais, o Isso. modelo de relacionamento que tu Isso. via, né, entre os pais, os avós. Claro que influencia a gente, né? Com certeza influencia. A gente vai fazer um bate-ponto agora, tá? Ai, meu Deus. Que é assim, uma pergunta e tu vai responder com uma palavra, tá? Rapidinho. Ai, meu Deus. Não é pra pensar muito, é pra sair ali do coração. Ai, tá. Não posso falar nome feio, né? De preferência não, porque as crianças assistem o Brincadeira, programa, tá? eu sei que não pode, mas é brincadeira. Só pra descontrair, pra me quebrar meu gelo de nervosa, viu? É bem tudo facinho. Tá, vamos lá. Qual sentimento define sua nova fase? Dora Aventureira. Dora Aventureira? Ai, adorei. O que te traz paz hoje? Silêncio, no mato. O que faz a Gabi feliz atualmente? Abraçar as pessoas. Qual conselho você deixaria para as mulheres que têm medo de recomeçar? Essa pode ser uma pergunta mais... Pode te prolongar na tua resposta. Agora ela tá emocionada, gente. Ai, que lindo. Não chora. Para as mulheres que querem recomeçar, pode ser uma palavra. Coragem. Comece. Faça. Se não fizer, ninguém vai fazer por ti. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, sendo corajosa, um dia de cada vez. Isso aí. Ótimo. E agora, então, olha lá pra câmera, deixa um recadinho pra quem tá nos acompanhando em casa, que agora ela tá emocionada. E não tem como não se emocionar, né, Gabi? Poxa, a gente pensa tantos obstáculos, né? Uma separação, por mais que o relacionamento não esteja bem, nunca é fácil pra nenhum dos dois. Não. Quando a gente casa apaixonado, amando e crendo que vai ser pra sempre. Felizes para sempre. Felizes pra sempre, né? Então, quando vem essa coisa da separação, é difícil. E aí depois tu passa por um infarto, que é algo grave, teve que fazer uma cirurgia, e aí tu recomeça fazendo algo bem diferente, que não é algo comum das pessoas. Vou ali escalar uma montanha. Não é assim, né? Não é Existe assim. um preparo. Eu vejo pelo Marcelo, pelo meu esposo, ele também faz isso, né? Ele ama fazer trilhas, minha natureza, e faz rapel, mas assim, é muito preparo dos materiais da mochila, disso e daquilo, preparo físico, psicológico, então, mas ele também ama esse silêncio, estar no mato, estar no meio da natureza, faz muito bem pra ele. Que bom. Então, deixa um recadinho pra quem tá nos assistindo. Bom, me sigam nas redes sociais, se precisarem me chamar, tem meu celular lá, tô sempre à disposição para atender e conversar. É o gabi.montanhista no Instagram, tem o Gaia, que é o Gaia _ acampamento _ feminino, que é o nosso grupo só de mulheres, que eu faço os encontros 2, 3 vezes por ano. E digo para vocês, a vida é única. Não espere para viver, não espere dizer eu vou me aposentar para viajar, eu vou esperar meu filho crescer para viajar, eu não tenho dinheiro para viajar. Faça, vá, viva. Porque eu estava sentada trabalhando e no outro dia eu estava deitada na UTI. Né? Então não espere as coisas acontecerem na programação de vocês. Não existe programação, a programação é de Deus. A gente nunca sabe o que foi feito para nós e o porquê que foi feito. Né? Então faça, execute, né? E para as mamães, que eu gosto sempre de deixar um recado para as mamães, que eu sou mãe e eu sou vó, a gente sempre se preocupou assim, que mundo os meus filhos vão viver, que mundo eu vou deixar para os meus filhos, né? E eu vou deixar outra reflexão para vocês, que filhos vocês vão deixar para o mundo, que educação vocês vão dar, que atenção vocês vão dar. Larguem o celular, dediquem a noite para ler história para os seus filhos, sentem e comam pipoca com os seus filhos e pensem nisso. As fases passam muito rápido, tanto a de vocês de envelhecer quanto a dos seus filhos ficarem adultos. Então ciclos começam, ciclos se encerram e você tem que viver.
É isso, Ai, Daisy. que lindo, Gabi, que lindo. Acho que é uma reflexão muito importante para todas nós, porque o tempo passa rápido, né, Gabi? Muito A gente rápido. pensa que vai demorar muito tempo para a filha completar 15 anos. Não, tu pisca e elas já estão com 15 anos, já estão com 20, já estão na faculdade, já estão trabalhando. E o tempo voa. E a gente tem que curtir. Eu acho que isso que é o lindo da vida. É a gente poder curtir cada fase. Cada fase, Cada exatamente. fase. A gente tem nossos compromissos, né? O pessoal em casa pode dizer, Daisy, mas tu não sabe como é que é a minha vida, eu tenho que trabalhar muito para poder sustentar as crianças. Ok, mas aquele tempinho que tu chegar de noite, que tu puder sentar, curte aquele momento. É o tempo de qualidade. Curte aquele momento, vive aquele momento. Porque tudo passa tão rápido, né? É onde eles vão criar memórias afetivas que nunca mais eles vão esquecer. E isso vai ser passado deles para os filhos, para os netos. O meu filho, desde está com 30 anos. 30 anos já? E o meu neto com 3 anos. E eu lembro dele correndo dentro de casa de cuequinha. Uhum. É muito rápido. É muito rápido. Mas todas as fases são lindas. As mamães, né, dos pequenos agora vivam todas as fases, porque todas as fases são lindas. A gente vai seguindo com eles, vai vendo o desenvolvimento deles, se tornando pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas corretas. Trabalhadoras. Isso também enche o nosso coração de orgulho. Né? Com certeza. É isso. Obrigada, Gabi, por esse bate-papo. Obrigada por separar esse tempinho. A gente sabe que a Gabi ela desmarcou compromissos para estar conosco aqui. Por isso que a gente está gravando aqui no meu escritório e não no estúdio, para a gente aproveitar esse momento com ela, para não perder essa oportunidade. Que Deus continue te dando força, sabedoria, muito amor, porque isso é que a gente sente conversando contigo. Obrigada. Tu faz tudo com muito amor pelas pessoas. Então, que lindo. Mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amém. Que conversa necessária e inspiradora. A história da Gabi mostra como a vida pode nos dar sinais importantes e como sempre existe a possibilidade de recomeçar, se reconectar consigo mesma e escolher viver com mais leveza, saúde e propósito. Muito obrigada, Gabi, mais uma vez. Eu que e agradeço. Agora a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Estamos de volta com Ela é o Elo, hoje falando sobre bem-estar, saúde e histórias que inspiram. E agora vamos conversar sobre um tema que atinge muitas mulheres, a relação com o corpo, com a comida e com a busca pelo chamado corpo perfeito. Nossa convidada é a nutricionista Vanessa Parmigiani, que viveu tudo isso na pele. Antes de atuar ajudando mulheres a emagrecer com equilíbrio e leveza, ela foi atleta de fisiculturismo entre 2014 e 2015, uma fase que acabou desencadeando transtornos alimentares e uma relação muito difícil com dietas e com a própria imagem. Foi justamente dessa dor que nasceu o propósito de transformar vidas através da nutrição, sem extremismos e sem terrorismo alimentar. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Ela é o Elo. Obrigada, muito prazer. Fico muito feliz com o convite, obrigada. Vamos começar então contando essa parte da tua história, Vanessa, que é a relação com fisiculturismo. Explica para o pessoal de casa que pode não saber o que é, como que funciona, como é que iniciou isso na tua vida? O fisiculturismo é um esporte onde o corpo é a nossa performance. A gente mostra o corpo, então existem diversas categorias. Na época eu competia na categoria Wellness. Já há 12 anos atrás, mudou muita coisa de lá para cá, mas para a gente mudar o físico, a gente precisa de uma disciplina muito grande, com dieta, com treino, é um rigor muito grande. E o que eu vi na minha época de fisiculturista é que, assim como eu, muitas pessoas tiveram o mesmo fim de uma relação difícil com a comida, uma relação difícil com o corpo, de viver em altos e baixos, efeito sanfona. Então, é algo muito comum. Até hoje, hoje eu não sou mais tão do meio, mas ainda escuto muito de pessoas assim, falando sobre isso. O quanto isso interfere no como a pessoa se enxerga e na relação que ela tem com a comida. Porque é um esporte, assim, que a gente pode dizer? É um esporte? É um esporte. Que é focado no corpo, né? No corpo.
O objetivo é manter o corpo mais bonito possível, né? Musculoso, alinhado com todas as exigências, né? Da competição. Sim, a gente passa por meses de dieta para ter um momento de 5 minutos no palco ali, né? Então a gente se expõe a bastante pressão e a gente molda o corpo todo para se encaixar naquela categoria, mas é um momento muito rápido, né? Não é um corpo que vai durar a longo prazo, é uma coisa muito 5 minutos de competição e depois a gente acaba, não tem como manter a dieta por tanto tempo e aquela dieta específica tão restrita, né? Então o corpo acaba mudando bastante. Perfeito. Quando você percebeu que aquela rotina estava afetando a sua saúde emocional e alimentar? Eu comecei a minha primeira dieta em 2014, ali pela metade de 2014, e no início de 2015 eu competi a primeira vez, foi meu primeiro campeonato. E depois daquela competição, eu me lembro que eu tive vontade de comer tudo que aparecia na minha frente, assim. Eu saí dali, daí eu comi um açaí, depois eu queria comer pizza, depois no outro dia eu já queria comer cachorro quente, e eu fui assim nessa coisa meio descontrolada por vários dias depois da competição, e daí já me ligou um alerta de que estranho isso, né? Porque eu tava tão focada, tão disciplinada há 2, 3 meses atrás, mas não era uma coisa natural nem normal na minha vida, aquilo passou, comecei a me preparar para outra competição. Então depois dessa primeira eu competi em mais 2. Aí competi no Estreantes e depois competi no Campeonato Gaúcho. Depois do Campeonato Gaúcho, eu fiquei completamente descontrolada com a comida. Uma semana depois da competição, eu já tinha aumentado 10 quilos. Imagina, Vanessa, que rápido! De tão descontrolada que eu comia, claro, não tudo de gordura, né? A gente tem muita retenção de líquido quando a gente sai de uma restrição muito grande e começa a comer muita besteira uma atrás da outra. Mas depois dali eu degringolei e não consegui mais me recuperar. Daí até tentei engrenar em outra preparação para outra competição e não consegui. Não conseguia mais ter o foco de me manter em dieta, naquela dieta tão restrita que precisava ter. Então tu acredita que essa pressão por essa dieta tão restrita acabou tendo um resultado depois inverso? Sim, claro que eu já tinha alguma predisposição, com certeza, mas foi um gatilho ali que ajudou a desencadear, com certeza. Perfeito. E emocionalmente, como que foi viver, então, essa mudança tão brusca? De uma atleta linda, fisiculturista, para depois alguém que estava com problema para controlar essa questão da alimentação? Bem difícil, principalmente para nós mulheres, né? Acho que isso interfere muito na nossa autoestima. Imagina tu te ver com um corpo super atlético, magro, definido e um mês depois tu já tá praticamente acima do peso que deveria estar e sem saber como fazer para retornar para aquele foco que tu precisava ter. E na época eu ainda acreditava que eu precisava fazer uma dieta extremamente restrita para ter um corpo magro e saudável, então fez uma bagunça na minha cabeça ali, eu não sabia muito bem para onde ir. Depois, além do transtorno alimentar, eu tive depressão também, que eu associo muito a essa questão. E eu lidei com isso por bastante tempo depois, assim, vários anos, muitas sessões de terapia, usei medicações na época. Foi bem, bem difícil. Assim. Até encontrar esse equilíbrio. Sim. Foi essa experiência que te motivou a entrar na faculdade de nutrição? Foi, com certeza. Eu já me interessei muito pela questão da dieta, quando eu vi tudo que ela podia fazer pelo meu corpo na época, mas com certeza a busca por me curar dessa relação difícil que eu estava com a comida e com o meu corpo foi o principal motivador para eu entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade de nutrição em 2017 e eu ainda fiquei mais uns 2 anos nessa luta, assim, de fazer terapia, de tentar buscar meu equilíbrio, de melhorar minha relação com a comida, até que em 2019 eu conheci o CrossFit, que é a minha modalidade esportiva hoje, e daí sim eu transformei completamente a minha relação com a comida e com o meu corpo. Então foi um divisor de águas. Foi. Hoje você fala muito sobre equilíbrio, leveza. Por que isso é tão importante para você? Como eu
vi o que os extremos podem fazer e como podem prejudicar a vida de uma pessoa, eu prezo muito por uma vida fitness, saudável, mas com equilíbrio. Não adianta nada a gente ter a alimentação mais perfeita do mundo, o corpo mais magro e definido do mundo, se mentalmente a gente não tá bem ou não tá feliz com as nossas escolhas. Então, a gente é um pouquinho de cada coisa. A gente é o físico, mas a gente também é emocional, espiritual. Tudo isso, acredito eu, que precisa estar em equilíbrio na nossa vida para que a gente possa prosperar e ser feliz de todas as formas, né? Não só esteticamente. E tu buscou isso, então? Desde então, tu buscou esse equilíbrio do corpo, da mente, do emocional, do espiritual? Sim, eu trabalho muito isso. Acho importantíssimo o emocional, o espiritual, junta com a parte física também. E tu consegue passar isso para as tuas pacientes? Sim, passo muito. Na verdade, uma das minhas perguntas sempre na primeira consulta é como que a pessoa está emocionalmente, né? Se ela faz alguma coisa, se ela faz terapia, uma meditação, ou se ela tem alguma forma de lidar bem com as emoções dela. E a outra pergunta que nem sempre eu faço logo de cara, às vezes eu espero ter um pouquinho mais de intimidade com a paciente, mas eu sempre pergunto se ela tem alguma espiritualidade, fé em alguma coisa, se ela trabalha isso de alguma forma, porque eu acho que isso também interfere muito em como a gente leva a nossa vida. Então, a gente consegue levar a nossa vida de uma forma muito mais leve quando a gente tem fé em alguma coisa, que existe algo maior nesse mundo que não só nós, a nossa carne, né, o nosso físico. Perfeito! Como encontrar uma vida fitness saudável sem cair nos extremos? Essa é a pergunta de 1 milhão dessa entrevista, porque eu tenho certeza que as meninas, os meninos que estão nos ouvindo e que têm essa luta com o emagrecimento, elas querem saber, é possível emagrecer sem sofrimento, Vanessa? Com certeza, na verdade isso é o que eu prego mais nas minhas redes sociais, que é possível fazer dieta, fazer um exercício e gostar, ter prazer nisso. A gente não precisa, não deve viver nos extremos e não deve viver de coisas muito radicais. Porque tudo que a gente faz muito radical acaba não durando. Então, uma pessoa que tem uma alimentação completamente desregrada, de uma hora para outra acorda e decide, não, agora eu vou cortar o carboidrato, eu vou cortar o doce, eu vou começar a treinar 7 vezes por semana. Não vai durar. Não vai durar, né? Então, acho que se eu puder destacar o ponto principal de como ter uma vida leve, é ir aos poucos, começar a introduzir o que tu consegue fazer. Porque mesmo que te pareça pouco naquele momento, ainda vai ser muito melhor do que a versão tua que não estava fazendo nada. Perfeito, né? Então, pessoal, vamos começar devagar, sem extremismos, um dia de cada vez, né, Vanessa? Cada dia a gente conquista e também celebrando as pequenas conquistas desse processo. Hoje você trabalha principalmente com emagrecimento feminino. Qual é a principal dor que chega no seu consultório? O que eu mais destaco, eu acho que é o novo padrão de beleza que a gente está vendo por aí, desse corpo extremamente magro, que com essa era digital está se alastrando muito, então está chegando a muito mais pessoas e acaba deixando as meninas, principalmente mais jovens, com uma pressão de que aquele é o físico que elas precisam buscar. E muitas vezes elas ignoram a saúde, ignoram os sinais do corpo, fazem dietas muito mais restritas do que deveriam fazer, treinam muito mais horas do que deveriam treinar, buscando aquele físico, e acabam esquecendo da saúde, porque a nutrição, claro, ela muda a nossa estética, mas ela precisa focar principalmente na nossa saúde. Então, a gente não pode nunca deixar a saúde de lado em busca de um físico. E essa é a maior dor que eu vejo, assim, as pacientes almejam um corpo, mas existe um sacrifício muito grande para chegar naquele corpo e que normalmente não vale a pena. Então elas ficam nesse impasse, assim, de quero, mas talvez não seja o melhor para mim. Porque não adianta tu estar linda, se achando linda, magérrima e não ter saúde para aproveitar aquele momento, né? Exatamente. Aproveitar, poder passear, se divertir, estar com a tua família, com os teus amigos, precisa ter saúde em primeiro lugar. Exatamente. Nosso corpo tem que ser funcional acima de tudo, não adianta só ser super magro, esteticamente dentro do padrão novo que a gente chama, se tu não consegue, não tem força para carregar
uma garrafa de água, se tu não tem um saco de ração, que nem eu brinco às vezes com o Israel, que sou eu que carrego o saco de ração do nosso cachorro de 20 quilos, porque eu treino para isso, eu como para isso, eu sou forte. Eu acho que nós, como mulheres, em vez de focarmos em ser sempre muito magras, precisamos focar em ser fortes, saudáveis e funcionais, para que a gente envelheça também de uma forma Com saudável, qualidade de com vida, qualidade né? de vida. Com certeza. Tu percebe, então, pelas redes isso, Vanessa? Me fala um pouquinho mais sobre isso, né? Pra gente entender, porque há um tempo atrás se começou a conversar sobre essa questão do corpo, de valorizar as curvas da mulher brasileira, uma mulher, né, que já tem um corpo mais delineado, mais bonito, a beleza natural. E agora tu vê esse movimento com essa nova geração em busca dessa magreza extrema? Sim, com certeza. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, explodiu essa questão, e agora também com essas novas medicações que estão surgindo, que acabam sendo usadas de forma muito banalizada, não com a indicação correta, então acabou enaltecendo muito mais a magreza, porque de certa forma, para quem tem acesso, ficou muito mais fácil de tu chegar nesse físico tão magro. Então, isso acaba complicando ali a cabeça das mulheres, né? Porque nem todo mundo também tem acesso a esse tipo de recurso, que não deveria também ser usado para isso, mas acaba ficando frustrada, porque por mais que tente, não vai ser a mesma coisa do que quando tu usa um recurso desse nível, né? Assim como anabolizantes, por exemplo. O físico de quem usa anabolizante é muito diferente de um físico natural, de uma mulher que só treina e se alimenta bem. E as mulheres ficam frustradas, né? Então, as redes sociais, na maioria das vezes, a gente mostra ali só a parte boa, a parte bonita. Ninguém fala dos ônus, da parte que não é tão legal assim. E quem tem uma cabeça já um pouquinho mais fraca para esse tipo de coisa acaba se frustrando muito, porque gostaria de ter, mas não sabe o caminho que precisa para percorrer para chegar lá. Entendi. Você acredita que a saúde emocional, Vanessa, ela também impacta diretamente nesse processo de emagrecimento? Com certeza. Na verdade, eu me arrisco a dizer que é uma das coisas que mais interfere, porque hoje em dia já existe até o comer emocional, que se fala, que não é caracterizado como um transtorno alimentar de fato, mas é um comer que não é tão funcional, né? É quando a pessoa come porque está triste, come porque está ansiosa, come porque está entediada, come porque está feliz. Fazer isso de vez em quando não é um problema, todos nós fazemos. Agora, quando isso vira uma coisa muito frequente, a única forma que a pessoa tem para lidar com aquelas emoções, aí acaba gerando um problema, uma dificuldade de fato de emagrecer. Perfeito. Vanessa, agora vamos entrar num assunto mais específico e que é preocupante para nós, as quarentonas, né? Que está se aproximando a menopausa. E a gente lê muita coisa. O Instagram, como sempre, se a gente clica uma coisinha sobre menopausa, ele traz todos os artigos e postagens sobre menopausa. Então, às vezes, eu me assusto um pouquinho, assim, quando eu leio. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso? Não, eu não quero. Como é que a alimentação, então, pode nos ajudar a passar com mais leveza por essa nova fase, né? A vida é feita de fases e a menopausa é uma delas. A gente tem que enxergar o copo mais cheio, né? Meio cheio. Olha só que bacana, a gente está envelhecendo, então por isso que a gente está passando por essa fase. Mas que dica tu poderia nos dar, então, para que a gente passasse com mais leveza, que a alimentação também nos ajudasse a passar com mais leveza por esse momento? O estilo de vida, com certeza, é um dos principais fatores que vão influenciar numa menopausa muito ruim ou mais tranquila. Todas nós, mulheres, teremos algum sintoma, menos ou mais fortes, mas quanto antes a gente começa a se cuidar e ter um estilo de vida saudável, se alimentar bem, fazer exercício, menos a gente vai sofrer lá na frente, com certeza. Mas para quem já está na menopausa, manter um estilo de vida saudável com exercícios, os exercícios são muito importantes, principalmente para a questão emocional. Uma alimentação que priorize comida de verdade, com muitos vegetais, muitas frutas, grãos integrais, leguminosas, umas carnes magras.
tudo isso já vai ajudar com que o processo seja um pouco mais leve. E claro, ter o acompanhamento de um médico, de repente fazer uma reposição hormonal se for indicativo, se for necessário, pode ajudar muito. E assim encerramos mais um Elo é o Elo, hoje com histórias inspiradoras, conversas necessárias e muito aprendizado sobre saúde, autoestima, equilíbrio e recomeços. Obrigada pela sua companhia e pelo carinho de sempre. E eu lembro que você pode rever este programa e todos os episódios a qualquer momento no YouTube do Porto Alegre 24 Horas e também no meu canal oficial Daisy Maranata. E se você perdeu algum trecho, tem reprise todos os sábados ao meio-dia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Elo é o Elo.